Então, vamos começar. E todos de pé. Vamos lá. Paizinho, muito obrigado por esse dia, Pai. Muito obrigado por ter concedido esse dia para nós, cultuar o Senhor, para nós poder louvar o Senhor, agradecer tudo que tem acontecido nas nossas vidas, para poder mesmo que a gente vê que lá depois como são preciosos teus pensamentos, como são preciosos os teus pensamentos, homem amado da minha alma, livrou de muitas coisas. Então a gente só está aqui para agradecer. Muito obrigado. Bom dia. Semana eu estava lendo uma passagem, estava estudando. Eu estava lendo e isso daqui me marcou muito, me tocou muito, né? Falou bastante comigo. Fica em Tiago 2, do 14 para frente. Amém? Daí Jobo. Bom, minha versão fala assim. Amigos, vocês acham que chega a algum lugar apenas ouvindo, sem participar, sem partirem para a prática? Falar sobre fé prova que alguém tem fé? Por exemplo, se encontrar um velho amigo desempregado em situação difícil e vendo suas lutas, você diz, meu amigo, Deus o ajude, seja abençoado, e depois vai embora sem lhe oferecer nada, onde isso o leva? Não é óbvio que falar de Deus sem atitude coerente não tem o mínimo sentido? Já posso até ouvir um de vocês concordando.
Parece bom. Você toma conta da fé e eu cuido das obras. Vamos lá. Vamos devagar. Vocês não podem mostrar obras separadas de fé, assim como não posso mostrar minha fé separada das obras. Fé e obra e fé encaixam-se como uma luva. Essa passagem me marcou, falou comigo porque tem muitas vezes que a gente fala, não, a gente tem fé, se Deus quiser, se Deus, a gente vai acontecer, vai não sei o quê, mas a gente tem horas que a gente fala e não faz nada. A gente fica só esperando do céu vir, e às vezes não. A maior parte das vezes a gente tem que fazer alguma coisa para que Deus possa fazer também. Então, essa passagem falou muito comigo, porque muitas vezes eu vou lá e falo, não, tem que ter fé em Deus, mas falar fé em Deus é fácil, né? O difícil é você crer de verdade e querer colocar em ação essa fé em Deus que você fala que tem. Então, eu queria deixar só essa palavra aqui com os irmãos. Agora vamos louvar ao Senhor. Amém. Graça e paz, igreja. Amém? Mais um dia aqui na presença do Senhor. Mais um dia que Deus preparou, né? Para que a gente pudesse escutar mais um pouco dEle, sentir a presença dEle, viver a presença dEle, que não é só sentir, né? Acredito que seja muito mais viver Deus do que somente falar que a gente sente e coisas assim, né? Porque a emoção é uma coisa que vai e volta, vai embora, vem, senta um pouquinho, né? Mas, na verdade, o que Deus quer da gente não é só a emoção. Amém? Amém. Coloca a mão no seu coração aí, irmão. Vamos dar uma orada a Deus nesse momento? Vamos entregar ao nosso Senhor o nosso dia, amém? Paizinho, obrigada, Senhor. Obrigada porque mais um dia o Senhor está aqui. Mais um dia o Senhor preparou para que a gente pudesse ouvir do Senhor, para que a gente pudesse receber alguma coisa, Senhor. Então a gente te pede, já toma o seu lugar, Deus. Eu tenho plena convicção que a partir do momento que a gente se coloca numa posição, Deus, o Senhor vem e fala conosco, o Senhor vem e faz, Pai. A gente crê nisso, Senhor. Então, por favor, Senhor, realmente, Deus, que o Senhor encontre corações abertos, Senhor, reverentes a Ti, e que consigam ver que o Senhor é o mesmo que vai estar conosco durante toda a nossa vida, até a sua volta, Deus. Seja conosco, Senhor. Seja bem-vindo, Senhor. Senta conosco, Senhor. Cante conosco, Senhor. Receba o nosso louvor e a nossa adoração, Deus. E que não seja um momento de emoção, não, Pai. Mas que seja um momento de verdade, Senhor. Em espírito e em verdade, Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Como a gente sempre fala, não se prende à letra, não. Coloque seu coração no Senhor nesse momento. Fala com Ele, conversa com Ele. Os louvores também são momentos que Ele pode falar conosco, né? E mesmo que seja só escutar, mas escuta realmente, abre o coração. Fala com o Pai, né? Paizinho, vem nesse lugar, Senhor, o som do meu coração. Eu estou aqui agora, Deus. Amém? Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio sim o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se
Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que é. Ele veio e uma vez, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. É, Pai, o Senhor continua, Deus. O Senhor é constante. O Senhor não é como nós, que muitas vezes paramos pelo meio do caminho, Senhor. Mas queremos aprender contigo, Deus. O Senhor é o nosso melhor e maior exemplo, Senhor, do que realmente devemos ser, Pai. Obrigada, Deus. Obrigada porque o Senhor nos mostra cada dia mais que estarmos em Ti é estarmos em uma estabilidade, Senhor. E mesmo quando não, Deus, e mesmo quando não, e mesmo quando falhas, o Senhor nos pega, nos levanta e nos coloca ali, nos firma, Senhor. Obrigada, Deus. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada. Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Se estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Se eu estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Sem o teu amor, sem o teu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto que entregou seu filho pra morrer no meu lugar. Deus me ama.
seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama, e Ele está sempre de braços abertos pra mim. Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Se eu estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Se eu estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto que entregou seu filho para morrer em meu lugar? Deus me ama, o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama, e Ele está sempre de braços abertos pra mim. Deus me ama, o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama, e Ele está sempre de braços abertos pra mim. Ó Deus, lembra aí no seu lugar, meu irmão, minha irmã? Por que será? Por que será que Ele te escolheu para estar aqui hoje? Por que será que Ele te escolheu para ter uma vida com Ele? Lembra aí qual o motivo? Lembra aí dos sonhos que Ele te deu? Lembra aí quando Ele falou assim: eu te amo, você é meu, eu te quero. Eu te quero vivendo comigo, eu te quero me servindo. Oh Deus, traga a nossa memória, Senhor. Traga a nossa memória, Senhor. Porque esse seu amor, Deus, esse seu amor é que é o motivo disso tudo, Deus. Obrigada pelo seu sacrifício, Pai. Obrigada pelo seu Filho que derramou o seu sangue, Senhor. Por mais que a gente cante essas palavras, Deus, nunca chegarão aos pés daquilo que o Senhor fez por nós, Pai. Sim, Deus, nunca, nunca, nunca. Você pode cantar mais uma vez esse refrão? Amém, Deus. Deus me ama. Seu amor é tão grande, Deus me ama, e Ele está sempre de braços abertos pra mim. Obrigada pelo seu amor, Pai. Obrigada pelo seu amor, Deus. Obrigada, Senhor, porque Ele nos constrange. Obrigada, Senhor. Recebe o nosso louvor, a nossa adoração, Deus. Recebe, Senhor. Continua
continua conosco. Em nome de Jesus. Vou passar para a nossa oração agora. Antes disso, eu queria rapidinho falar um pouquinho, rapidinho. Compartilhar com a igreja uma coisa que aconteceu essa semana. Essa semana eu recebi uma mensagem, na verdade não foi uma mensagem, me enfiaram num grupo no WhatsApp. Aí eu falei, meu Deus, mais um grupo. Aí eu fui ver, né, o conteúdo desse grupo. Eu não sei nem se alguém que está lá naquele grupo estiver me escutando nesse momento, Gomena sai, quer dizer, me desculpa, porque o povo é do Brasil, e não vai, e nem sabe o que eu estou falando aqui, nem o Edson sabe disso. E as pessoas que estavam ali naquele grupo são pessoas que eu oro há algum tempo, são essas pessoas que estão no meu cartãozinho de Oikos, amigos meus, né? Amigos irmãos na fé, que cresceram comigo dentro da igreja, que cresceram comigo durante um período, e pessoas que hoje não estão ativos dentro de uma igreja, né? E muitas vezes a gente sabe que amar a Deus, como o Edson falou aqui no começo, e não fazer a obra, faz com que a gente, né, vá diminuindo, vá se enfraquecendo, vá murchando, né? Então, assim, mas eu creio que tudo tem seu tempo. E esse grupo estava lá. O nome do grupo é What's Church. Eu falei, pensei, né? Como assim? Aí fui ver os estrupícios que estavam lá nesse grupo. Gente, eu fiquei assim, nossa, Deus. Tu é o cara mesmo, né? Aí, quando eu fui ver, estava lá amigos meus que eu tenho orado há algum tempo, amigos meus que realmente estavam afastados completamente, amigos meus que nunca deixaram de crer, porém, amigos meus que, né, muitas vezes falaram para mim, eu já não vejo mais por quê. E a gente vê que o poder da oração realmente existe. A gente não pode nunca desistir de orar, desistir de crer, de acreditar, né? Então, assim, é só um breve testemunho, pode ser desse tamanhozinho, mas eu creio que aquele lugar ali vai sair muita coisa, vai brotar muito fruto de Deus ali. Amém? E com certeza o Senhor ainda vai poder fazer, através daquelas vidas, mais do que já foi feito no passado. Amém? Vem, Edson, orar. Toshio? Então vem, Toshio, orar pelo cartão. Amém? E passar os avisos. Vem quem for, gente. O negócio é orar. Amém. Ok. Pai, Senhor, amém? Pegando essa deixa da Kemi, a gente tem o costume, né, de todos os cultos, e nas células também, orar por algumas pessoas que Deus coloca no nosso coração, Deus coloca no nosso caminho, para a gente poder interceder por elas, porque assim como a gente encontrou Jesus, elas também possam encontrar. Se caso você não tem um cartão desse, ali no fundo, se você quiser no final do culto, você pode pegar. E aí, sempre nesse meio do culto aqui, a gente ora por essas pessoas, né? Então, se você tem o seu cartãozinho aí, é hora de você pegar ele para a gente orar. Mas se você não tiver, não tem problema. Talvez não, eu acredito que cada um de nós temos aquela pessoa que gostaríamos que Jesus pudesse alcançar, não é verdade? Então, esse é o momento de você orar por elas também, tá certo? Então, sentado do jeito que você está mesmo, mas pegue seu cartão na mão, vamos orar por eles? Senhor Deus e Pai, nós queremos te agradecer, porque o Senhor nos deu a oportunidade de um dia te conhecer, nos deu uma oportunidade de um dia sermos alvos do teu amor, Pai. E hoje nós podemos até cantar esses louvores a ti, Senhor, confirmando que o Senhor nos ama. Mas, Senhor, tem pessoas aqui no nosso cartão que ainda não conhecem esse amor, que ainda não sabem o que é salvação, que ainda não sabem o que é um novo nascimento. E nós intercedemos por eles, Pai, para que o Senhor possa de alguma forma alcançar o coração deles. Senhor, em nome de Jesus, se houver alguma barreira que está impedindo essas pessoas de te conhecer, nós repreendemos agora, em nome de Jesus, essas barreiras, Pai. E oramos, ó Deus, por cada um deles, para que o teu Espírito Santo visite eles. Se eles estiverem passando por alguma dificuldade, Pai, por favor, vem suprir as suas dificuldades. Vem trazer, Senhor Deus, restauração, vem trazer cura. E em nome de Jesus, ó Deus, que eles possam conhecer o teu amor, seja através da nossa igreja aqui, ou de qualquer outra igreja, mas desde que eles conheçam o teu amor, a tua graça e a tua misericórdia. Em nome de Jesus, nós apresentamos eles a ti. Já tomamos posse pela fé de cada uma dessas vidas e te agradecemos pela salvação de cada um deles. Amém. Glória a Deus. Vamos lá, vou passar uns avisos para vocês rapidinho, tá? Aqui nós temos uma pequena programação aqui na igreja, que eu sempre incentivo todos a participar. É claro que às vezes a pessoa não pode participar de tudo, né?
entendeu? Mas, né, quanto mais você participar daquilo que Deus está promovendo, mais crescimento nós temos. Então, olha só, só para você ficar por dentro, toda sexta-feira nós nos reunimos aqui na igreja para a gente tirar o nosso tempo de oração, é a nossa vigília de oração, é das 11h30 à meia-noite e meia. No última sexta-feira do mês, nós vamos orar no monte, ok? Né? Nessa sexta-feira passada nós fomos, né? Foi uma bênção, teve muito testemunho, o Anselmo contou ontem lá na célula, né? Que Deus fez na vida dele. Né? Então, assim, você também está convidado a participar, se você ainda não foi, ou se você já foi daqueles que orava no monte e não ora mais, né? Então lembra de como é que era bom, né? E você pode participar junto com a gente. Né? Quando não for no monte, a gente ora aqui na igreja mesmo, a gente tira o tempo de oração aqui na igreja. É melhor no monte do que na igreja? Não, gente, não tem essa coisa de melhor num ou outro, entendeu? Em todo momento a gente está buscando a Deus. Eu acho que lá no monte, né, tem uma questão de que a gente se solta mais, né, é diferente realmente. Então você está convidado a participar, ter suas experiências com Deus também. Né? Aqui a gente também tem a célula nos sábados, ok? E se você puder participar das células, o objetivo das células é, além da gente se edificar, a gente também tem a oportunidade de levar alguém, né, para poder conhecer Jesus. Por quê? Muitas pessoas que a gente sabe, elas não têm muita, vamos dizer assim, elas têm uma certa resistência a vir na igreja, não é mesmo? Muitas pessoas que não conhecem Jesus, têm aquele preconceito por não conhecer e tal. E a célula, como é feita na casa de alguém, sempre alguém que já conhece lá vai convidar, então fica muito mais informal, fica mais fácil da pessoa participar. Então, se você desejar, tem as duas células são aqui em Mitscaído. Uma é na casa do Anselmo e outra é na casa da Kemi, que é quase uma do lado da outra. Não é verdade? E todos estão convidados a participar, mas principalmente convide, inclusive essa pessoa do seu cartãozinho. Né? Toda semana, quando vai chegando perto da célula, eu já vou pegar meu telefone, já mando uma mensagem para todo mundo. Falo, ó, gente, está chegando a célula, vocês querem ir? Tem gente que fala que não vai dar, tem gente que fala que vai e não vai, tem gente que fala que não vai e vai, não é verdade? O importante é a gente convidar. Né? O nosso papel nunca é converter ninguém, né? Eu sempre digo isso porque eu venho... Bom, eu já fui aquela pessoa assim que tentou converter, tentou empurrar Jesus goela abaixo das pessoas e fui aprendendo com a caminhada que não era bem assim. O meu papel não é pegar e converter ninguém, meu papel é convidar, falar de Jesus, pregar o evangelho. Né? Quem vai converter é Jesus. Tá? Então é uma grande oportunidade de convidar essas pessoas do cartãozinho aqui. E no domingo nós temos nossos cultos aqui, agora de manhã às 10 horas, né? E o culto das 7 horas da noite. E pessoal, um aviso importante, que eu, né, sempre estou falando sobre isso. Em agosto, os 2 primeiros dias do feriado de agosto, segunda e terça-feira, nós vamos ter o nosso encontro com Deus. O que é o encontro com Deus? O próprio nome já diz, que vai ser um retiro espiritual com o objetivo de nós termos um encontro com Deus. E o que acontece nesse encontro com Deus? Meu irmão, você já parou para pensar como que seria você se encontrar com a pessoa mais importante do mundo? Por exemplo, antigamente a pessoa falava que o presidente dos Estados Unidos era uma das pessoas mais importantes, né? E a gente pensando em encontrar com o presidente dos Estados Unidos, a gente acelera o nosso coração de expectativas e tal, né? Ou de repente uma pessoa importante, eu lembro no dia que a gente estava em Xiga e aquele que antigamente era o príncipe e a princesa, que se tornaram os imperadores, né? Passaram por Xiga, né? E a Raquel foi lá, correu lá para poder se consegue encontrar com eles, inclusive, né, liberou lá uma palavra sobre eles, sabe? Devido à importância das pessoas, na verdade. A gente coloca expectativas, porque além de se encontrar com uma pessoa importante, quem sabe dali não pode sair alguma coisa, não é mesmo? Às vezes eu vejo os vídeos do pessoal se encontrando lá com o Bolsonaro e eles vão cheio de pedidos, não é verdade? Tem gente que já vai lá com um propósito de apresentar alguma coisa, isso, aquilo. Eu acho engraçado, né? Eu fico pensando, se eu estivesse lá, o que eu ia pedir para ele, né? Eu não sei, realmente eu não sei. É o churrasco. Né? Mas, né, não? Tanta coisa, né? Mas veja bem, mas sabe o que eu acho? Eu vejo assim, olha, a gente coloca expectativa nas pessoas, no homem em si. E Deus? O que Deus pode fazer? O que Deus pode fazer na nossa vida se nós tivermos um encontro com Ele? Para e pensa um pouquinho. O que Deus poderia fazer na sua vida, na sua história, no seu coração? O que Deus não poderia fazer, já que Ele pode todas as coisas? Então, esses 2 dias vão ser 2 dias de ministrações intensas, poderosas, que vão transformar as nossas vidas. Porque não tem como, grave o que eu estou falando para você, não tem como uma pessoa se encontrar com Deus e ficar do mesmo jeito. Não tem.
A Bíblia inteira nos mostra pessoas que tiveram encontro com Jesus. A Bíblia inteira. Né? O cego de Jericó, a mulher samaritana, o Zaqueu, aquele... Gente, é tanta gente que teve encontros com Jesus e aconteceu uma situação, ele era uma pessoa, Pedro, por exemplo, era uma pessoa e mudou. Entendeu? Jacó era um e mudou, virou Israel. E tantos outros. Não teve uma pessoa na Bíblia que não teve encontro com Jesus e ficou do mesmo jeito, a não ser que a pessoa não quisesse. Mas todos que tiveram encontro com Jesus e abriram seu coração tiveram suas vidas transformadas. E eu posso dizer para você que a minha vida foi transformada num desses retiros. Um dia, assim que eu me converti, apesar de eu ter muita vontade de buscar Deus, eu era meio travado. Eu tinha uma certa resistência, eu não conseguia me entregar para Jesus completamente. Sabe, eu ia até, eu brinco às vezes que é assim, eu dava um passo para frente e 2 para trás, né, com a vida com Deus. E um dia eu fui nesse encontro, eu fui no meu coração com o propósito de ser transformado. E ali, né, foram ministrações intensas, poderosas, que Deus mexeu na minha alma, curou o meu coração, transformou a minha vida. E eu vou falar para você, muito do que eu sou hoje foi devido a esse encontro com Deus. Sabe? Então eu aconselho todos vocês a participarem. Todos mesmo, menos as crianças que ainda não têm maturidade. Mas adolescente, jovem, adulto, né, pessoa mais experiente. Eu vou falar velho, né? Aí o Valdir vai ficar triste. Então, as pessoas mais experientes, né? Eu acredito assim, ó, que vai ser um divisor de águas nas nossas vidas, ok? A gente tá para conseguir um local, né? Vai ter um local. Onde que fica aquele lugar? É Totig mesmo? Shimodachi. Então. Ah, não é tão longe, né? Então, nós estamos conseguindo um local, vai ser, é como se fosse, na verdade, um alojamento, né? Tem toda a estrutura e a gente vai poder dormir lá. Então, por quê? A gente estava pensando em fazer na igreja, mas o ideal é a gente fazer num local que a gente possa dormir de um dia para o outro. Então, seriam 2 dias, vai ter um custo, por causa que tem a questão de alugar o local, ter alimentação, isso, aquilo. Né? A gente está fazendo o possível para ver se consegue deixar bem baratinho, porque, veja bem, ninguém vai lucrar nada com isso, entendeu? Vai ser só uma questão mesmo de alimentação e estadia, para que a gente possa receber de Deus. E, gente, eu estou falando para vocês, parece que eu estou insistindo, e não é que eu estou insistindo, é porque depois, irmão, depois disso, você vai se arrepender de não ter participado. Por isso que eu estou falando, participe. Aí o que acontece? Você participa, Toshio, não gostei, você falou, foi só propaganda enganosa. Beleza, eu devolvo o teu dinheiro. Eu devolvo o teu dinheiro. Não tem problema não. Não é por causa do dinheiro, não é por causa de você ir. Não gostou? Eu devolvo o teu dinheiro, meu irmão. Sem problema nenhum. Tá? Aí pelo menos você ficou lá 2 dias, ouviu de Deus, aprendeu mais de Deus, mas comeu, bebeu e nem pagou nada, porque devolveu o dinheiro. Eu sei que não vai ser assim. Eu sei que não vai ser assim. É que o problema de todos os encontros, Valdir, foi assim, ó. A gente falou, aí a pessoa não foi. Quando ela viu o resultado na vida dos outros, ai, eu devia ter ido, e começa, e realmente é assim, entendeu? É porque eu sei que não dá pra mim, tipo assim, explanar tudo, né? Mas é assim. Eu falo por mim mesmo. Olha, você tem uma ideia, eu levei Covid do meu trabalho por causa desse encontro. Porque eu tinha colocado diante do Senhor, eu quero ir. E aí o meu chefe, eu avisei para ele 3 meses de antecedência que eu ia. E ele falou assim, não sei. Eu falei, não, mas é 3 meses de antecedência. Né? Então, olha, quando chegar nesses dias... E olha só, era sábado que não era obrigatório. Porque eu ia sair toda sexta-feira, era TADE, mas no sábado eu tinha que trabalhar. Mas eu falei, nesse sábado eu não vou poder. Aí 3 meses antes, 2 meses antes eu avisei de novo, 1 mês antes eu avisei de novo. Quando chegou na semana, na segunda-feira, eu falei, não esquece que sábado eu não vou vir. Ele, Quatro Santa, e sou gashi, não sei. Eu falei, não, mas eu avisei 3 meses antes. Não sei. Eu falei, olha, eu vou precisar ir, eu não posso deixar de ir. E aí, quando chegou no dia, ele sumiu, né, na sexta-feira, não achei o chefe. Aí eu falei com outro chefe da outra cidade, eu falei, olha, eu falei que amanhã eu tô de folga e tal. E não, se você avisou, tudo bem. E eu folguei. Folguei, passei no encontro, Deus mudou minha vida. Quando eu voltei na segunda-feira para trabalhar, eu cheguei na porta e ele estava esperando na porta. Eu falei, não precisa mais vir. Aí eu, sem graça, né? Peguei a bicicletinha e fui embora para casa de volta, sabe? Mas eu entendi aquilo. Se eu não tivesse passado naquele encontro, gente, eu trocaria o meu trabalho por aqueles dias que eu vivi na presença de Deus. Porque foi muito intenso e muito poderoso. Raquel participou do encontro. Né? Foi também onde que Deus transformou a sua vida, não foi?
Então eu aconselho a todos vocês a participarem, tá bom? É por isso que eu estou insistindo, porque depois vai bater um certo arrependimento, eu tenho certeza disso, que vai ser tremendo, tá certo? Então esses são os nossos avisos. Pessoal, nós vamos ofertar agora. Ô, senhor, vai lá me ajudar, por favor? Cadê os meus ajudantes? Ô, Benjamin, me ajuda, Benjamin. Não, espera aí, antes de ele vir, né? Antes de ele vir. Olha só, eu sempre falo um pouquinho sobre a oferta, porque eu acho assim, a questão do dinheiro na igreja sempre é um tabu, não é verdade? Por causa de tudo que a gente já viu acontecer, por tudo que a gente já ouviu, por todas as coisas, acaba se tornando um momento assim, ai meu Deus, agora é dinheiro e não sei o quê, mas e aquele pastor que rouba a igreja, e aquele outro que faz isso, e não sei o quê, e o pastor que compra um carro importado com dinheiro do povo. Não sei... Gente, é tanta história, que olha só, eu preciso falar um pouquinho com você a respeito da oferta, ok? Veja bem, princípio de tudo de oferta, princípio é Bíblia, ok? Tem gente que fala assim, mas no Antigo Testamento, as leis do Antigo Testamento foram abolidas por Jesus. Então, a oferta, o dízimo, não é mais bíblico. Não, gente, espera lá, vamos ler a Bíblia. Vamos procurar saber direitinho. Eu vejo da seguinte forma, o dízimo, ele não é obrigatório, ok? Ele não é obrigatório. A Bíblia fala a respeito daquela passagem de Malaquias, que fala, né, que se você não dá o dízimo, a oferta, você rouba a Deus, ok? Está escrito lá. Poderá roubar o homem, meu Deus? Sim, vocês me roubarem. Em que me roubais? No dízimo, nas ofertas alçadas. Tá. Se eu pegar só esse versículo, dá para entender que se a gente não dá dízimo, a gente está roubando a Deus. Não é mesmo? Agora, você tem que ver a história toda. Quando começa a história de Malaquias, gente, a conversa, ela está direcionada para uma determinada pessoa, que é o líder da igreja. Vou ler aqui para vocês. Ó, Malaquias 2. Malaquias 2. Até o subtítulo de Malaquias 2 está falando assim: advertência aos sacerdotes. Olha só. Aí começa: agora, ó sacerdotes, este é o mandamento que é para vós. Entendeu? Para quem que eles estão falando? Para os sacerdotes. Ok? Aí ele discorre tudo aqui. E, gente, eu não vou ler tudo aqui, porque senão eu vou pregar no lugar da Kemi, certo? Mas discorre tudo aqui. Eu queria que vocês lessem na casa de vocês, para vocês entenderem. Quando chega no capítulo 3, ele continua falando com os sacerdotes. E aí é onde que chega no roubo a Deus. Aí ele fala, eu, o Senhor, não mudo, por isso, vós, filhos de Jacó, não sois consumidos, desde os dias dos vossos pais e tal. E começa a falar e fala do roubo a Deus. Sabe, isso para mim faz sentido, porque quem administra o dinheiro do dízimo e da oferta é a igreja, é o sacerdote. Não é verdade? Já parou para pensar que muitas pessoas pobres daquela época não tinham como dar dízimo? Se o dízimo é obrigatório não tem como dar o dízimo, é igual você ter que pagar imposto e não ter dinheiro, você vai preso. Entendeu? E aí você sofre uma condenação. Então o que eu penso a respeito do dízimo da oferta? Ele não é obrigatório. Ele não é obrigatório. Mas não quer dizer que porque não é obrigatório, eu não deva fazer. Aí vai da consciência, comprometimento e responsabilidade de cada um. Eu costumo colocar da seguinte forma aqui. Eu falo, olha, irmão, se você não confia na administração dessa igreja, então não dê o seu dízimo e a sua oferta aqui. Esse é o primeiro ponto. Por quê? Você vai dar o dízimo num lugar que você não sabe como é que funciona? Eu não te aconselharia isso. Eu te aconselharia o quê? Conheça. Você está conhecendo essa igreja aqui? Você já veio aqui algumas vezes? Você confia na administração dessa igreja? Então não tem por que você não fazer. Faça. Porque o seu dízimo vai auxiliar na obra de Deus. Concorda comigo? Né? Eu brinco às vezes aqui, eu falo assim, a gente não paga as contas com oração. Antes fosse, né? A gente oraria mais até, não é verdade? Mas não tem como pagar a conta com oração. Então é lógico que o seu dízimo e a sua oferta vão ser usados na obra do Senhor, porque isso aqui é obra do Senhor, irmão. Ah, não, isso daqui é só um salão. Tudo bem, mas se não tivesse salão, não haveria organização no corpo de Cristo. Entende? Então é necessário sim. Fora que a gente também auxilia os pobres, as viúvas, os missionários no campo, os órfãos, entendeu? Né? Que são essas classes de pessoas? São as pessoas necessitadas, que precisam da ajuda da igreja. Por exemplo, eu visito muitas pessoas. Então eu vou na casa das pessoas que estão passando por dificuldade. Talvez a dificuldade não é dinheiro, mas na dificuldade de problemas familiares, problemas espirituais.
E a gente vai lá e ministra a palavra de Deus. E vai gasto, né? Vai gasto de gasolina, né? Muitas vezes vai gasto na questão que muitas vezes a gente ajuda financeiramente, né? Vai gasto de várias coisas que a gente usa da obra de Deus para poder abençoar as pessoas. Por isso que eu falo que é importante saber aonde você está pisando. Você tem que ter confiança de onde você está. Porque senão, daqui a pouco, já pensou? Aí o cara aparece com um carro zero. Aí aparece com não sei o quê. Aí fala, puxa vida, né? O que está acontecendo? Será que está usando o dinheiro do pastor, da igreja? Né? Porque acontece muitas vezes isso. Entendeu? Por isso que é importante você conhecer. Você tem que conhecer a mim, conhecer a minha esposa, a minha família, conhecer como que é a igreja, entendeu? Para você poder ter pelo menos um mínimo de conhecimento e confiança, entendeu? Então, eu sempre aconselho dessa maneira para que você faça as coisas com consciência. E uma consciência que eu quero te dar é o seguinte, ó, o dinheiro que você depositar ali, nós vamos usar na obra do Senhor. Nós vamos torrar tudo na obra de Deus, para ganhar o máximo de pessoas possível para Jesus, para pregar o evangelho de todas as maneiras, para poder fazer alguma coisa nessa terra para aliviar a dor dos perdidos. Porque a dor dos perdidos, igual o Edson leu aqui, não é só você falar Deus te abençoe, se você não deixar nada para ele. Entendeu? Aí você vai lá, visita um pobre, um órfão, você fala, Deus te abençoe, eu vou fazer uma oração por você. E não dá um cobertor para ele se cobrir, não dá um alimento para ele comer. Então, é muito importante nós termos a consciência do que estamos fazendo. E se você tiver alguma dúvida a respeito disso, do dízimo, da oferta, você pode me procurar para perguntar o que você quiser. Se você quer saber como que é o balanço dessa igreja, hoje eu quero ver como é que é a movimentação dessa igreja. Eu te dou, não tem nada que esconder, meu irmão. Eu te dou. Se quiser, eu te dou até umas contas para você pagar também. Porque a gente não tem o que esconder, entendeu? O dinheiro não é meu, o dinheiro é do Senhor. Não é verdade? Quando você deposita aqui, você não está depositando para ajudar o pastor. Você está depositando para poder ajudar a obra de Deus. Então é do Senhor aquele dinheiro. Então você pode também ver como é que funcionam as coisas. E outra, tudo aquilo que a gente faz, existe sim uma colheita. A Bíblia fala, se você plantar muito, você colhe muito. Se você plantar pouco, você colhe pouco. E cada um dá conforme o que propôs no seu coração, não por tristeza nem por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Está entendendo? Então, ou seja, é uma coisa consciente que ainda o Senhor me recompensa por aquilo. Tá certo? Eu não vou ficar falando muito mais, porque senão, né, a gente vai estender muito o assunto. Mas o que vocês quiserem saber a respeito do dízimo, da oferta, da administração da igreja, pode me procurar que eu estou aqui aberto a ajudar, tá certo? Amém, pessoal? Então, Benjamin ou Israel, né? Você pode sair do seu lugar, trazer o seu dízimo, a sua oferta, pode depositar aqui nessa caixinha, não importa o valor. Se você não quiser também, não tem problema, tá certo? Faça isso segundo o que Deus propôs no teu coração. E como são preciosos os teus pensamentos por mim, amado da Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, pela tua provisão, pela tua providência na nossa vida. Obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor tem derramado generosidade no coração dos teus filhos. E nós te agradecemos, Senhor, porque essa generosidade vai alcançar muitos perdidos. Eu peço, por favor, Senhor, que o Senhor possa, Deus, através desse dinheiro, implantar a tua obra nessa nação. Pai. Tem tantos perdidos aí fora que precisam conhecer a tua palavra, precisam conhecer o teu amor. Senhor, nós sabemos, ó Deus, que os gastos, nós precisamos usar o dinheiro para os gastos, Pai. Mas sabemos que o Senhor é aquele que provê. Então, por favor, Deus, que o Senhor possa, Deus, alcançar os perdidos através de nós. Que através, Senhor Deus, dessa parte financeira, ela sendo administrada com sabedoria, discernimento e muito temor, nós podemos, Senhor Deus, levar o teu evangelho para muitas nações ainda. Abençoa o teu povo na área que eles necessitam. Talvez estão passando, Deus, por momentos difíceis financeiros. Que o Senhor possa abrir a janela do céu sobre eles, em nome de Jesus. Derramar sobre eles as tuas bênçãos, Pai. Senhor Deus, aquele que precisa de um trabalho, concede um trabalho. Aquele que precisa, Senhor Deus, de um trabalho melhor, Deus, abre as portas para que ele possa encontrar um trabalho muito melhor do que ele já está.
Em nome de Jesus, nós te agradecemos e consagramos esse dinheiro a ti. Amém. Glória a Deus. A Kemi, venha cá, Kemi. Hoje, pela segunda vez, porque da outra vez eu não estava aqui, né? Aprove a Deus colocar a Kemi para ministrar a palavra do Senhor hoje, né? E eu tenho certeza que Deus colocou algo no coração dela que vai falar comigo. Não sei com vocês, mas vai falar comigo. Eu tenho expectativas no meu coração, tá certo? Eu tenho expectativa. E eu vou falar uma coisa para vocês. Eu tenho duas expectativas. Eu tenho, primeiramente, a expectativa em Deus, que Deus não falhe, mas eu também tenho a expectativa nas pessoas. Por quê? Porque ainda existem pessoas de Deus para a gente ter expectativas nelas. Ainda existem. Ainda existem. A gente não pode perder a esperança, ok? Tem homens e mulheres de Deus nessa terra, pessoas que ainda nem foram reveladas, né? Que tem muito de Deus para nos abençoar. Por isso eu falo para vocês, não fiquem naquela história de, não, só olha para Deus, não olha para o homem. Né? Quando Pedro e João foram lá na Porta Formosa para levantar aquele homem, né? O que eles falaram? Olhe para nós. Entendeu? Jesus operou através deles, mas aquele olhe para nós, tipo assim, somos homens, mas temos o poder de Deus, carregamos o poder de Deus. Então a gente pode ter expectativa no homem, sim, tá bom? Mas só não se frustre, porque muitas vezes a gente coloca os olhos no homem e só no homem, e aí acaba se frustrando, tá certo? Estenda sua mão para cá, vamos fazer uma oração? Pai, muito obrigado, Senhor, pela vida da Kemi, tua filha, nossa irmã. E hoje, Deus, aprove ao Senhor colocar ela aqui, Senhor Deus, para ministrar a tua palavra. Pai, eu peço, por favor, usa a vida dela para falar conosco. Que em nome de Jesus o teu Espírito Santo flua e ministre ao nosso coração, Senhor. Nos leve, Deus, ao entendimento da tua palavra. E que em nome de Jesus, ó Deus, hoje possa ser um dia de transformação nas nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Alô, som. Paz, igreja. Eu não sei vocês, mas toda vez que eu subo aqui me dá chega a dar até uma dorzinha de barriga. Da outra vez foi a mesma coisa. Mas amém, né? Eu creio que Deus dá oportunidade, porque antes de qualquer coisa, né? Ele dá a palavra pra gente poder entregar. Como o meu pastor sempre fala, ele é só o carteiro. Então, estou aqui hoje no lugar dele como carteira, amém? Eu espero que essa palavra aqui possa falar com vocês tanto quanto falou comigo, amém? Bom, a gente vai passear um pouquinho lá em Juízes, hoje, no capítulo, a partir do capítulo, né? A partir do capítulo 13, mas eu vou falando para vocês, amém? Lá a gente encontra a história de Sansão. Quantos de nós já não escutaram a respeito de Sansão e Dalila, né? Muitas vezes a gente escutou falar dele, o que aconteceu, dela cortar os cabelos dele, perdeu a força, e nananana. Porém, né? Tem muito mais coisa nesse meio do caminho aí, amém? Posso ler? Amém. Eu vou ler agora capítulo 13, do versículo 2 ao 7. Eu vou ler aqui numa versão um pouquinho diferente, que ela dá um entendimento para a gente um pouquinho mais fácil, mas acompanha aí, amém? Naquele tempo, vivia um homem em Zorá, chamado Manoá, da tribo de Dan. Sua mulher era estéril. O anjo do Eterno apareceu a ela e disse: sei que você não tem filhos e é estéril, pois você ficará grávida e terá um filho. Mas tenha cuidado. Não beba vinho, nem bebida forte. Não coma nada ritualmente impuro. Você está grávida de um menino. Não passe a navalha na cabeça dele. O menino será consagrado a Deus como nazireu desde o nascimento. Ele libertará o seu povo da opressão dos filisteus. A mulher contou ao marido o que havia acontecido. O homem de Deus veio até mim. Ele parecia um anjo de Deus, um ser impressionante, glorioso. Não perguntei de onde ele era, nem ele me revelou o seu nome, mas disse: você está grávida, você terá um menino. Não beba vinho, nem bebida forte, nem coma nenhuma comida ritualmente impura. O menino será consagrado a Deus como nazireu desde o seu nascimento até a sua morte. Até aí, por enquanto. E aí, Deus colocou assim para mim, né? Você conhece a história lá de Sansão e Dalila, né?
E aí, mas você já parou para analisar quem era Sansão? Né? Quem ele era Sansão? Quem era Sansão? Ele, homem, e ele em Deus. E aí a gente vê que já é falando um pouquinho de identidade, né? Que é o que o Senhor tem falado ao meu coração de um tempo para cá, a respeito de quem eu sou nele, de quem ele quer que eu seja e do que eu preciso deixar para trás, né? E aí eu coloquei aqui, separei aqui assim, ó, nesse pedacinho aí a gente pode colocar, montar um perfil de Sansão. Sansão era um milagre, né? Já que sua mãe era estéril, ele veio como milagre do Senhor. Sansão era separado, ele era nazireu, ou seja, não sei se os irmãos sabem o que é, mas eu pesquisei certinho para poder falar aqui. Mas nazireu era uma pessoa separada para ser servo de Deus, né? E ele tinha algumas, vamos colocar assim, regrinhas para servir. Tinha que ter o cabelão, né? Acho que a Raquel é uma nazireia. Não sei nem se é assim que fala. E tinha que se abster, né, do vinho e de tudo aquilo que vinha da uva, né? Então ali já está certinho como que ele tem que ser, o que ele tinha que fazer. E claramente libertador do povo. Por quê? Porque nessa época aqui era uma época que o nosso Senhor, né, estava muito bravão novamente com a galera, porque a galera estava zoando tudo, o rolê, certo? Então tinha aqui, ó, a missão dele, né, que era libertar o povo, certo? Que está em Juízes 13:1, vou ler rapidinho. O povo de Israel voltou a agir mal diante do Eterno. Por isso o Eterno os entregou ao domínio dos filisteus por 40 anos. Então, novamente, a gente vê lá que o povo, né, estava fazendo, aprontando e acontecendo, desagradando a Deus. Então, ele falou, então tá bom, né? Vamos lá, sentar um pouquinho de novo? Vamos ver o que vai acontecer? E ele tinha as regras dele, né? O que você tinha que fazer? Como que ele tinha que ser? Como Sansão tinha que ser? Juízes 13, do 13 ao 14. Vamos lá de novo. O anjo do Eterno respondeu a Manoá: observe todas as instruções que dei à sua mulher. Ele não deve comer nada que venha da videira, vinho ou bebida forte. Não deve comer nenhuma comida ritualmente impura. Ela deve seguir à risca tudo que ordenei a ela. E ele estava falando aqui a respeito de como o menino devia ser, porque Manoá perguntou para ele, né? E aí, meu anjo, como é que eu tenho que cuidar dessa criança, né? Como é que eu tenho que fazer com ele quando ele for crescendo? E ele falou, né? Repetiu aqui, não uma, não duas, mas 3 vezes, claramente, certinho, tintim por tintim, com o que tinha que acontecer. Porém, né? Deus falou assim, aí, filha, tá vendo? Era assim, simples assim. Vamos aí, né? Fazer. Mostrei para Sansão certinho o que ele tinha que fazer. Mas aí a gente olha, né? Ele falou assim, mas olha aqui, volta aqui um pouquinho. Sansão também eram algumas coisas além disso daqui. Além, como a gente fala, o que eu sou sem Deus, né? Porque a gente, querendo ou não, tem isso, né? A gente tem as facetas. O que a gente é com Deus e o que a gente é sem Deus. E eu espero que todo mundo tenha escolhido, né, viver aquilo que Deus propôs para cada um. Mas Sansão, no meu entendimento, né, o que Deus colocou no meu coração, e foi muito claro aqui na palavra, Sansão também era vaidoso e mimado, por incrível que pareça. Em Juízes 14:3, está lá assim, ó. Seus pais disseram, não há mulher no nosso povo que agrade a você? Tinha de ir procurar uma mulher entre os incircuncisos, os filisteus? Mas Sansão insistiu, vão buscá-la para mim. É ela que eu quero, é com essa que eu quero casar. Ou seja, né? É o que eu quero e acabou. Não tem problema, da onde que for que ela vier, mas é o que eu quero. Então, ele é o quê? É mimado mesmo, e vaidoso no sentido de quê? Não é de vaidade, não, de cuidar da beleza. Não. Ele queria colocar o quê? Seu ego lá em cima, né? Nesse momento, foi certinho, assim, ó, pontual. Claro. Ele era imoral. Afinal, se você conhece a história de Sansão, gente, eu vou dar uma pincelada. Então, por favor, em nome de Jesus, leia a história de Sansão, do capítulo 13 até o 16 lá, porque vocês vão ficar bem impressionados, assim como eu fiquei. Mas, voltando, ele era imoral. Por quê? Sansão, ele era, né, se envolvia com as mulheres, né? O rolê dele era esse daí, o negócio era a mulherada. Por mais que separado por Deus que fosse, ele tinha essa coisa, viu uma bonitinha ali, por que não? Vamos lá, né? Infelizmente, ele era assim. Aí no 16:1, tá lá um exemplo de como ele era. Sansão foi a Gaza, encontrou ali uma prostituta e passou a noite com ela. Ou seja, né? Simples assim, não tem mais o que eu dizer. Era, infelizmente, a imoralidade sexual era uma coisa que habitava, né, dentro do coração dele.
E ele era um cabeça fraca também. Por quê? Porque também ele se deixava envolver, né? As mocinhas falavam as coisinhas para ele aqui, falavam para coisinha ali, e o que acontecia? Ia lá e caía. Ia lá e caía. Aí eu coloquei aqui, ó, 14 e 17. Dá job se vocês não quiserem abrir, gente, porque, né? Senão vocês vão ficar indo e vindo comigo, mas amém. Eu vou lendo para vocês. Mas ela o importunou durante 7 dias da festa. No 7º dia, cansado da perturbação dela, ele revelou a solução da charada mulher. Ela foi imediatamente passar a resposta aos seus compatriotas. Então, assim, cansou de ficar escutando. Cansou porque as mulheres iam lá, passavam mel, falava, e ele ia lá e caía. Assim como no 16, 17, chegando lá na história da Dalila, que a gente mais conhece, que todo mundo já ouviu falar, ela continuou a perturbá-lo dia após dia. Finalmente, ele se cansou. Não aguentou mais e contou a ela: nunca foi passada uma navalha na minha cabeça. Desde que nasci, fui consagrado como nazireu a Deus. Se raparem meu cabelo, perco a minha força, ficarei fraco como qualquer outro mortal. Né? Então, assim, não tem muito o que te defender, Sansão. Foi só isso que eu fiquei pensando na hora que Deus foi me colocando essas coisas. E Sansão era totalmente movido pela emoção, né? Esse fato dele seguir os desejos da carne dele, os desejos do coração, essa coisa dele ter essa fraqueza com as mulheres, né? Era porque ele era movido pela emoção. Porque ele sentia vontade, ele ia lá e fazia. E aí, gente, Deus é incrível. Eu falei assim que nesses detalhes, Deus falando a respeito dessas emoções de Sansão, ele falou assim: olha, filha, e se ele tivesse prestado atenção realmente naquilo que eu mandei para ele, aquilo que eu dei para ele como regra e como missão, talvez, né? Só que, gente, espera lá que eu vou chegar lá. Espera lá. Isso daí, nos detalhes, eu não sei se vocês sabem, mas a Dalila, ele encontrou lá no Vale de... Cadê? Não decorei o nome. Vale de Sorek. O Vale de Sorek, lá no significado lá das palavras, significa videira separada. E qual que Deus falou para Sansão lá atrás? Que era para ele se abster de tudo que era o quê? Que vinha da onde? Da uva, não é? Aí se a gente parar para analisar, a gente fala, Jesuicidência que fala, né? Que crente fala. Não é isso? Então é isso. Eu parei, nossa, realmente o Senhor é Deus de detalhes. E muitas vezes é isso que a gente faz. A gente não presta atenção nos detalhes, né? A gente simplesmente escuta e fala assim, tá bom, já entendi, já sei qual é. E vai seguindo. Porém, nesses detalhezinhos é que as coisas acontecem. Aí, eu fico pensando assim, como é que será que vivia, né, esse homem? Eu tenho tudo isso que Deus me deu, eu tenho tudo isso que Deus diz que eu sou e que realmente eu sou, a minha força, e fala na palavra aqui, né, nesse pedaço da história dele, que quando a força dele vinha, era porque ele se enchia do Espírito do Eterno. Ou seja, era Deus, né? Não tem mais o que falar. Era Deus. E mesmo assim, ele vivia essa vida bagunçada, vamos colocar assim. Aí eu fiquei pensando, eu falei, será que ele vivia um conflito interno? Ou será que tudo bem? Porque é o que acontece com a gente muitas vezes. Muitas vezes a gente tem a palavra de Deus sobre a nossa vida, e mesmo assim o nosso pezinho tá cai lá, né? E a gente fica, será? Será? Mesmo Deus fazendo, a gente fica, será? E aí que eu falo, né? Mas como que é possível? Aqui, como é que faz? Como é que funcionou isso daí? Funcionou porque, apesar de, né? Apesar de, essa que é a palavra, essa que é a chave que virou na minha cabeça aqui. Apesar de ele ser tudo isso daí, e por muitas vezes ele tomar essas decisões, Deus continuou fazendo. Por quê? Porque Deus, gente, ele vai continuar com o plano dele, independente de que caminho a gente tomar. Pode ser que o resultado demore a chegar mais, né? Porque, afinal, se a gente for bagunçando no meio do caminho, como é que vai acontecer? E bagunçando o que é, gente? Bagunçando é deixando para depois a vontade de Deus. Eu vou dar uma dormida aqui, vou descansar, porque hoje é domingo. Desculpa, gente, mas é o que acontece, né? A gente fala, não, vou dormir. Domingo de manhã, não vou para a igreja. E orar para o monte? Não vou. Também
né? Isso aí todo mundo passa. Quem não passa, gente, vocês estão mentindo. Sorry, mas vocês estão mentindo. Porque todo mundo quer ficar em casa. Queria. Juro para vocês que às vezes eu também queria. Mas, apesar de, eu vejo o que Deus vem fazendo, e Deus vem falando, e falo, não, vamos aí para mais uma vez. E é isso que Deus fez com a gente em todo momento. E é isso que Deus fez com Sansão em todo momento. Apesar de ele ser fraco, apesar dele ser, vamos colocar aí, imaturo, porque imaturidade pode ser, ele estava fazendo, porque ele falou assim, não, né, Deus vai cumprir o seu plano. E aí eu te pergunto, igreja, meu irmão, minha irmã em Cristo, meus amigos, qual é o plano de Deus para a vida de vocês? O que Deus já falou? O que Deus já mostrou? E qual é a identidade que vocês têm escolhido para mostrar assim, para as pessoas, né? Eu sou o Valdir, servo de Deus, separado por Ele, porque eu creio que todos nós somos separados por Ele, eu creio, porque Deus dá a oportunidade de sermos, e se a gente pega isso daí, então a gente já é. Eu, Valdir, separado por Deus, ministro de louvor, varão valoroso, ou sou o Valdir, que dirige o caminhão todo dia e bota os negócios lá dentro? E aí? Né? E Deus colocou isso no meu coração. Eu falei, e aí, filha, o que você está sendo na sua vida? Você está sendo realmente isso daí que você vai lá e faz todo domingo e fala na célula? Isso daí que eu falei para você que você tem que fazer? Ou você está sendo só, assim, essa dona de casa de todos os dias, reclamando da vida, reclamando que está cansada, né, amiga? Reclamando que está cansada, que os filhos estão trabalhando, o filho está doente, não sei o quê. O que você tem sido? O que você tem feito? Deus tem falado isso muito comigo, gente. O que você tem feito com tudo que eu tenho te dado? Então, como eu falei no começo, isso aqui, antes de ser para a igreja, foi para mim. Foi para mim, eu falei, Deus, continua aí que a gente está aqui. E o download foi vindo devagar, gente, dessa vez, porque foi uma atrás da outra. E é assim que muitas vezes acontece, né? Sansão vivia lá os seus desejos, vivia a vida conforme ele queria viver em muitos momentos, mas Deus estava ali, cumprindo aquilo que ele falou que ele ia cumprir, porque Deus falou que ele ia cumprir o quê? Retirar o seu povo, né, da opressão dos filisteus. E que Sansão seria o libertador, certo? Então, era uma promessa que estava ali. Como que Deus ia parar de fazer porque um filho de Deus não estava cumprindo o que tinha que fazer direito? Ele ia parar com para todo mundo? Não, porque já pensou, gente, misericórdia, né? Misericórdia, eu tô shieldar umas vasas, aí ele fala, não, acabou a igreja, vou ceifar a igreja todinha. Chega, ninguém recebe mais. A gente ia ficar lascado. O que ia acontecer? Então, Deus foi muito pontual nisso para mim. Que muitas vezes a gente tem deixado de acreditar no plano dele, para acreditar nessa identidade nossa que é falsa, porque eu creio que é uma identidade falsa, essa identidade que a sociedade plantou na gente, que os erros plantaram na gente, que as consequências plantaram na gente, essa identidade não é nossa. A nossa identidade, aquilo que Deus quer para a gente, é aquilo que Deus falou para a gente, não aquilo que as pessoas falam para a gente. E tem um pedaço ali na frente que fala assim que Juízes 16, 20, lá na frente. Quando, né, Dalila foi lá e contou pros filisteus lá que armaram para Sansão como, né, fazer para derrubar ele. Está lá escrito assim, ó. Então ela disse, Sansão, os filisteus estão atrás de você. Ele acordou pensando, vou fazer o que sempre fiz e escapar. Pois ainda não tinha se dado conta de que o Eterno o abandonado. Pesado, né? O Eterno tinha o abandonado. Eu fico pensando assim, já pensou você viver ali com o Espírito Santo de Deus o tempo todo no seu ouvido, aí do nada sumiu. E a gente não percebe. O pior para mim disso aqui tudo é ele não perceber, ele não ter se dado conta. Por quê? Porque ele estava tão ligado em outras coisas, estava tão preocupado com outras situações, tão preocupado com os desejos dele, porque era o que ele estava fazendo ali com o Dalila. Tinha se apaixonado pela moça no meio do caminho, e aí estava ali com ela, que ele esquece simplesmente assim, não percebeu.
E aí? Só que eu acredito que esse momento aqui, esse se retirou, a gente não pode ignorar ele, porque esse se retirou é uma ação de Deus. E essa ação de Deus é o que muda várias chaves, né? É o que faz muitas vezes a gente se posicionar. Porque muitas vezes o problema vem, muitas vezes o casamento começa a entrar em ruína, os filhos começam a debandar. E aí? O dinheiro some. Mas por quê? Ai, porque Deus está em silêncio, Deus não fala comigo mais. Por que será, né? A prova muitas vezes tem motivo sim, gente. Pode ser que não tenha, pode ser que seja só a prova. Para provar nós ali. Mas pode ser que a prova também tenha um motivo. Então a gente precisa caçar fundo no nosso coração. Não é simplesmente passar por ali e falar assim, ai, mais uma prova, então vamos aí. Porque eu acredito que tudo aquilo que Deus faz com a gente no meio do caminho desse plano todo tem um porquê. Não é simplesmente ele faz. Então esse se retirou aí é uma ação de Deus. E a partir desse momento, eu creio que foi ali que Sansão falou, pera lá. O processo dentro dele começou a acontecer, porque nesse momento foi a hora que realmente ele caiu nas mãos dos filisteus. E ele sofreu tudo que eu acho que ele pensou que nunca fosse sofrer, né? Porque, eu sou o Sansão, cheio do eterno, separado, nazireu. Aí, que? Não é bem por aí. Aí tá lá assim, ó. Vamos lá, mais um pouquinho. Do 21, 22. 16, 21, 22. Os filisteus o agarraram. Arrancaram seus olhos e os levaram para Gaza. Eles o prenderam com algemas de ferro e o puseram a trabalhar no moinho da cadeia. Mas logo o cabelo dele começou a crescer. Então o cabelo em si, gente, eu acredito que tem os seus motivos sim, mas o cabelo aqui foi só mais um detalhezinho de Deus. E aí eu fiquei vendo assim, tá vendo? Tudo isso que ele passou aqui, é muitas vezes o deserto que a gente está passando aqui, como eu falei, né? Os problemas do dia a dia, em casa, no trabalho, com a família, com as pessoas, dentro da igreja. Porque existe, gente. Infelizmente, existe. Por quê? Porque somos pessoas, somos humanos, não somos perfeitos. Se fôssemos perfeitos, estaríamos lá no céu com Jesus. Mas não somos, infelizmente, porque eu queria estar lá. Mas um dia, amém, há de chegar esse dia. Então, eu fiquei vendo aqui, eu falei, nossa, imagina, o que deve ter se passado na cabeça desse cara nesse momento? Já pensou, gente? Um cara que era super forte, que acabava com tudo, só assim com tchá, foi, acabou. E aí, nesse momento, realmente, eu fico imaginando Sansão e uma formiga, sabe quando a gente faz assim na formiga? Eu fico imaginando ele fazendo isso, mas tipo com parede, cara, com prédio. Não dá pra gente... Mas aí eu fico olhando assim, eu falo, imagina ele ver que ele estava sendo preso, que ele não tinha força, que ele não conseguia se levantar, e que o silêncio se esvaía na mente dele, porque o eterno já não estava ali mais. E, gente, é isso daí. A humilhação veio, o processo começou e o Senhor foi. O Senhor foi, mas o Senhor continuou ali, ó, nos bastidores, vendo só o que ia acontecer, vendo só até um dia, vendo só quais seriam as próximas atitudes de Sansão, né? Se Sansão iria se lembrar ou se Sansão iria só simplesmente assim, então tá bom. Vou viver essa consequência aqui quieto. Porque muitas vezes não é isso que a gente faz. A consequência vem e a gente fala assim, então tá bom então. Cruza os braços e fica. Cruza os braços e fica. Achando que, desisti. Tá bom então, já que eu tenho que passar por isso. Nosso orgulho bate lá no teto. E a gente não dá o braço a torcer. Por quê? É consequência mesmo. E é assim? Será que é assim? Será que é assim que Deus espera que a gente faça? Será que é assim que ele olha e fala assim, meu filho, como assim? Você já não aprendeu? Já não te ensinei? Por que você está fazendo isso de novo? Você vai ficar assim, batendo, martelando ponta de faca, cara? Eu acredito que não, né?
Se Deus é um Deus de amor, é um Deus que produz em nós sentimentos bons, se Ele, como fala, espera de nós que sejamos muito melhores do que isso, eu acredito que não. E foi isso que eu acredito que Deus fez. Ele ficou lá olhando Sansão, passando por toda aquela prova. E, cara, eu acho que para Deus não deve ter sido fácil. Assim como não é quando Ele vê a gente sofrendo. Porque Deus sofre a nossa dor. Ele sente o que nosso coração está sentindo. Eu acredito nisso. É o que a gente canta, não é? Não é o que a gente lê aqui? Que Ele sofre. No tanto que Ele deu Jesus, por quê? Não foi por conta disso? Do nosso sofrimento, do nosso pecado, do nosso, dos nossos erros? Então eu fico imaginando assim, Deus olhando Sansão lá, ceguinho, sem força. Eu fico imaginando um Sansão murcho, assim. Antes eu imaginava um Sansão grandão, aí eu fico imaginando um Sansão murcho. E eu fico, sabe assim, Deus olhando e falando assim, a minha criação, o cara que eu separei, que é o que Ele faz com a gente. Olha lá, Edson. Meu filho amado que eu separei está passando por isso de novo. Por quê? Então, eu acho que nesse momento aqui, Sansão olhou e falou assim, ele passou por tanta humilhação, ficou lá preso, foi humilhado, eles ficavam cantando, sabe, tirando sarro? Sabe quando a gente é criança, que a gente fica tirando sarro das pessoas, fazendo musiquinha? Nananã? Foi o que a pessoa fez com ele lá na cadeia, ficou lá, cantando, fazendo musiquinha, nananã, tirando sarro, falando, lá, tá se lascando agora, não era você que era forte, agora vai, e aí? Gente, para, né? Para, né? E depois disso aí tudo, eles ainda falaram assim, não, vou lá, do 25, agora até mais um pouquinho, se vocês quiserem pegar, 16, a partir do 25. Depois, quando todos já estavam exaltados, alguém sugeriu, tragam Sansão, que eles nos mostrem o que consegue fazer, e tiraram Sansão da prisão para que os divertisse. Olha que péssimo, divertisse, gente, ele virou piada real. Sansão foi posto entre duas colunas, e ele pediu ao rapaz que o conduzia, ponha-me onde eu possa tocar as colunas que sustentam o templo, para eu poder me apoiar nelas. O templo estava cheio de homens e mulheres, e todos os líderes filisteus estavam ali. Haviam pelo menos 3.000 pessoas olhando para Sansão. Aí, nesse pedaço aí, eu falo assim, ele já sabia o que ele tinha que fazer. Aqui a chavinha dele já tinha virado. Aí tá lá, nessa hora, ele suplicou ao Eterno, Senhor Eterno, atenta para mim outra vez, eu imploro, dá-me força mais uma vez. Deus, com um sopro de vingança, permite que eu vingue dos filisteus por causa dos meus olhos. Sansão alcançou as duas colunas centrais que sustentavam o templo e as empurrou com o braço direito e com o braço esquerdo. Ele gritou, que eu morra com os filisteus, e empurrou as colunas com toda a sua força. O templo desabou sobre todos os líderes e sobre o povo que estava ali dentro. Sansão matou mais pessoas em sua morte que durante toda a sua vida. Simples assim. Uma oração. Só que uma oração com coração. Não é só sempre assim, ai, Deus, me perdoa dos meus pecados e dos meus erros e do meu orgulho. Senhor eterno, atenta para mim outra vez. Ele está chamando a atenção do Senhor para ele de uma forma que... Como que Deus não vai olhar? Falar, se a gente virar assim, Senhor, olha eu aqui. Você acha mesmo que Deus vai deixar de escutar? Só que o nosso orgulho não deixa a gente fazer isso muitas vezes, né? Porque a gente se acha muito especial. A gente se acha muito especial. Aí a gente só fala assim, ai, Senhor, me perdoa pelos meus pecados, amém. Ou a gente chega no nosso amiguinho e fala, ai, amigo, me perdoa. Ou pro nosso marido, ai, marido, desculpa, né, se eu gritei com você hoje. Ou pra nossa esposa, então, eu tava nervoso. Desculpa, bem. É assim? Porque muitas vezes é assim que a gente faz com Deus. E aí eu pergunto, a gente vai gerar alguma coisa assim? Com as coisas assim, ó, de qualquer jeito? Eu acho que não.
A gente tem um exemplo aqui que não. Porque realmente, Sansão se humilhou não só perante aqueles homens ali. Se humilhou não, foi humilhado, né? Mas se humilhou perante Deus, pedindo para que ele olhasse para ele. E falou para Deus, por conta dos meus olhos, por conta do que aconteceu comigo. E o Senhor o escutou, sem dúvidas. E o Senhor cumpriu exatamente o plano dele. Porque o último versículo está aqui, eu li foi aqui, ó, 30. Sansão matou mais pessoas em sua morte que durante toda a sua vida. E lá no comecinho, o anjo tinha falado o quê? Que ele ia ser nazireu da hora que ele nascesse até a hora que ele morresse. E Deus cumpriu. E por que você acha que Deus não vai cumprir aquilo que ele te prometeu, Camila Kemi? Eu, no caso. Ou Márcia. Por quê? Né? Porque a gente é falho mesmo. A gente é como Sansão muitas vezes. A gente é como Sansão na maior parte das vezes dos nossos dias. A gente fala que é uma coisa e é outra. A gente mostra outra para as pessoas e dentro a gente está assim, ó, nem aí. Aí o que a gente faz no meio caminho? A gente bota a culpa na Dalila. Porque muitas vezes eu escutei essa história de Sansão falando assim, que a Dalila foi lá e contou. A Dalila foi lá e cortou. Só que, gente, pera lá. O trato de Deus era com quem mesmo? Era com a Dalila? Foi isso que eu fiquei pensando. Deus falou assim, Dalila, eu vou te dar um plano para você ser libertadora do meu povo das... Não, não foi, né? Foi Sansão, não foi? E não é isso que Deus fala com a gente, assim? Olha, a Kemi vai ser assim, 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 assado. Aí no meio do caminho, eu vou lá e eu brigo com o Toshio. Então eu vou sair da igreja. Não vou fazer mais nada. Porque o Toshio, meu Deus do céu. Toshio, aquele meu pastor lá, aquele líder lá, ele não sabe tratar a pessoa. Não é assim, não é assim? É assim, não é? Ainda coloquei aqui assim, ó. Ainda coloquei aqui assim. Gente, eu vou ler, tá? Eu vou ler porque foram várias coisas que Deus foi colocando aqui, ó. E eu, olha, gente, não fica bravo comigo, por favor. E até quando vamos culpar Dalila sobre a queda de Sansão? Ou melhor, eu vou ler exatamente como está aqui. Até quando vamos culpar os nossos pais da nossa rebeldia? Os nossos filhos da nossa falta de pulso? Culpar os maridos e as esposas da nossa infidelidade? Os nossos chefes de trabalho sobre a nossa falta de respeito ou hierarquia, que é o que veio no meu coração, que muitas vezes a gente acha que a gente é dono de nós mesmos. Até quando vamos culpar os líderes, os pastores, sobre a nossa frustração? Não é que não existam casos que as pessoas sejam falhas. Porém, o que a gente faz nesse meio do caminho aqui? O que a gente faz nesse percorrer aqui é o que Deus falou comigo. O que você está fazendo com isso aí? Tudo bem, a pessoa te machucou, a pessoa te frustrou, a pessoa foi infiel com você, a pessoa, né, me desrespeitou. Mas e aí? Só por conta disso, eu vou, foi o que eu falei aqui, eu vou sair da igreja, eu vou chutar o pau da barraca, eu vou tratar a minha família mal, eu vou catar meu filho e vou excomungar com ele, eu vou não sei o quê. Não, pera lá. Já pensou se Deus fizesse isso com a gente? Ele falou assim para mim, já pensou se eu fizesse isso com você? Né? A responsabilidade é nossa. Quando Deus te dá alguma coisa na sua mão, e eu falo assim, não é só coisa não, gente, porque a gente ser pais é uma coisa que Deus concede. A gente ser filho e ter alguém para chamar de pai e mãe é uma coisa que Deus concede. A gente ter um esposo do nosso lado que se mantém uma esposa é porque ele concede. Tudo isso é plano de Deus. Então, o que acontece no meio do caminho, de certa forma, para atrapalhar, e a gente pega e tira o corpo fora, a responsabilidade é de quem? É do outro? Ou é nossa?
E foi isso que Deus falou para mim. Até quando que você vai ficar falando, eu não sei o quê, porque não sei o quê, você não vou deixar de fazer porque fulano falou isso, Beltrano falou aquilo. Ai, não sei o quê, me respondeu torto. Para, né? Quantos anos você tem, Camila Kemi? Quanto tempo você já me conhece? Quanto tempo você caminha comigo? Quais foram os planos que eu te dei? O que eu já te falei a respeito de você? Muitas vezes a gente escuta a palavra sobre identidade. O Toshio já falou aqui, a Raquel já falou aqui. Tenho certeza que em outros lugares vocês já escutaram sobre isso. Mas eu acho que vale a pena a gente se lembrar, como valeu para mim. Porque Deus foi falando a respeito disso. Primeiro ele falou assim, Sansão. Eu falei, Sansão, o que tem? O cara fortão lá. Tem uma música que as crianças escutam que é Sansão, o fortão do cabelão que tinha a cabeça do tamanho de um feijão. Eu fiquei lembrando disso na hora. E eu falei, olha só, e não é que é verdade. Ele tinha uma cabeça realmente do tamanho de um feijão. Diante de tudo, descontrair um pouco, né, gente? Que não é. É isso daí. E é o que a gente muitas vezes está sendo. Tendo uma cabeça de um tamanho de um feijão. Ou seja, um coração de um tamanho de um feijão. Se esquecendo daquilo que Deus já, né? Filho, e aí? Pelo menos para mim isso aqui, ó, foi uma chacoalhadinha assim de leve, ó. Vai lá, canta do jeito que você consegue cantar, porque é eu que estou te capacitando. Então, amém. Você vai desafinar às vezes, filha, mas faz parte. Vai lá e faz e cuida dos seus... Porque, gente, cuida dos seus filhos. Cuida dos seus filhos. Do jeito que vocês têm que cuidar e do jeito que Deus mandou vocês cuidarem. Não importa o que a sociedade vai falar. Não importa. A educação dos seus filhos e os limites dos seus filhos é vocês que dá. E com certeza é aquilo que Deus colocou no coração de vocês. Eu falo isso pra mim também. Muitas vezes eu me pego, nossa, será que eu tô meio... Mas não. Deus ministra ao meu coração diretamente e também através das pessoas. Porque tem essa parte também, né? A gente precisa se submeter. A gente precisa. Não é só olhar para os nossos... Não digo nem só os nossos líderes, como pastores e coisas assim, né? Quem discipula a gente. Não, eu falo até pelos nossos amigos ou pela nossa esposa e nosso esposo. A gente precisa escutar, gente. Porque às vezes as pessoas têm coisas de Deus no coração delas falando através da vida delas e a gente está lá assim, ó, não tô nem aí para o que você está falando. Eu não quero que você mexa aqui. Só que às vezes é Deus que está colocando aquela pessoa ali. Então, diante disso tudo, eu não sei se vocês receberam da mesma forma que eu. Eu espero que sim. Mas diante disso tudo, Deus virou para mim mais uma vez e falou: toma uma posição. Ou você é minha ou você não é. Não tem meio do caminho, não tem meio termo, não tem um pé, um lá e um cá. Ou você vai me servir e vai fazer as coisas que você tem que fazer, do jeito que eu falar que tem que ser feito. Ou, minha filha, eu tô aqui. Mas tudo bem, vai. Porque Deus é assim, né? Ele nos ama tanto, 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 é um negócio tão doido, que ele faz assim, então tá bom. Dosou. Não é? Escolhe. É assim que Deus faz com a gente. Só que a gente é tão cabeça de feijão que a gente faz o quê? Pega outro caminho lá, que tá mais legal. Porque, gente, realmente, né? Servir, fazer a obra, não sei o quê, se dispor, se posicionar, cobrar dos nossos filhos certas coisas, chamar na chincha o nosso esposo ou nossa esposa. Nós, como os filhos, também nos posicionarmos debaixo daquilo que nossos pais falam. Eu digo isso para mim até hoje, porque nossos pais serão sempre os nossos pais, né? A gente deve respeito. Tudo isso não é mole, não. Muitas vezes é chato. Não é legal vir aqui no ensaio do louvor 9 horas da manhã
e eu ter que acordar às 7, porque eu tenho que arrumar as crianças todas. Ou mais cedo que isso. Porque ainda nós tem cabelo para fazer, né? Às vezes a gente acorda às 5, ou nem dorme. Né, pastora? Tô dando um exemplo de mim, gente. Mas vocês sabem como que é a rotina de vocês, o que vocês precisam deixar muitas vezes. Só que hoje eu consigo enxergar que esse deixar não é deixar mais. É o que Deus tem falado para mim e para o meu marido nos últimos tempos. Pode ser que pareça que você está deixando de ir ver seus pais. Pode ser que pareça que você está deixando de fazer um passeio. Pode ser que pareça que você está deixando de descansar. Mas e o que eu vou colher, o que os meus filhos vão colher lá na frente diante disso, tudo que a gente está tentando fazer? A gente está tentando, né, gente? Está tentando. A gente só não pode parar de tentar. Então, irmãos, eu não tenho muito mais o que dizer. É simples assim. Tome uma posição. Eu sei que isso também é falado aqui tantas vezes, de várias formas. E no fim eu rodei e parei nisso tudo. Porque é só isso que Deus quer da gente. Que a gente tome uma posição. Que a gente escolha quem a gente quer ser. Amém? Vamos orar? Vamos orar? Levanta aí um pouquinho do seu lugar, se você puder. Amém, Senhor. É claro que no meio do caminho acontecem muitas coisas. É claro que no meio do caminho a gente desanima. É claro que no meio do caminho a gente se frustra e a gente se machuca. Mas eu acredito que se Deus dá a oportunidade pra gente refazer isso daí, por que não? Por que não? Coloca a mão no seu coração. Eu tenho certeza que aqui dentro desse lugar, todos nós temos palavras de Deus sobre as nossas vidas. Promessas do Senhor. Eu tenho certeza que todo mundo aqui, além de conhecedor de Deus, de Jesus, do sacrifício, a gente conhece quem Ele quer que a gente seja, amém? Então fala com Ele aí nesse momento. Fala com Ele aí. Fala, Senhor, e aí? Estou aqui de novo. Amém? Paizinho, muito obrigada. Antes de qualquer coisa, eu venho te agradecer pela oportunidade que o Senhor nos dá, mais uma vez, de recomeçar. Que essa palavra aqui, Senhor, realmente seja como recomeço. Que a gente possa se lembrar que, como na vida de Sansão, o Senhor tem planos sobre as nossas vidas. Senhor, eu me coloco, Senhor, na sua presença. Eu sei de tudo que o Senhor já falou que o Senhor iria fazer. Eu sei de todas as palavras que o Senhor já desbocou sobre a minha vida, sobre a minha família. E no momento eu recebi. No momento que o Senhor falou, eu recebi e falei amém. Então, Pai, aqui vai o meu amém de novo. Deus, eis-me aqui. Pai, por favor, Senhor, conduza a sua igreja, Senhor, a se lembrar das coisas que o Senhor já falou, Deus, em nome de Jesus. Sabemos que aqui tem tantos planos seus. Senhor, que todas as frustrações, todas as dores, tudo aquilo, Senhor, que de alguma forma fez essas pessoas pararem, Senhor, que me fez parar, Deus, em nome de Jesus eu te peço. Faça com que as coisas vá para cada uma para o seu lugar. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, Senhor. Traz a memória, Senhor. Por favor, Deus. Porque eu sei que o Senhor é quem anda conosco, Senhor. Eu sei, Deus. Eu sei que somos separados por Ti. O Senhor nos ama como cantamos hoje, Senhor. Tudo aquilo, Senhor, foi plantado em nosso coração, que começa a florescer, que volta a florescer, Deus. Se torne são de novo, um coração são, Deus. Com um solo bom, Deus. Por favor, Senhor. Por favor. Por favor. Faça isso sobre a minha vida. Por favor, eu escolho, Senhor, estar em Ti. Eu escolho me entregar verdadeiramente, totalmente aos Teus pés, aos Teus planos, aquilo que o Senhor quer para a minha vida, Deus. Traz, Senhor,
ao meu coração, Senhor, de cada um aqui, Deus. Tudo aquilo que o Senhor quer fazer, pode fazer, Senhor. Nos lembre, Senhor, ainda mais, Senhor, de tudo aquilo que o Senhor já falou e já fez. Até mesmo aquilo que o Senhor já fez. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vem neste lugar, Senhor. Vem neste lugar, Senhor. Cobre essas pessoas, Senhor, com seu sangue, com seu amor, com a sua cura, com a sua paz. Em nome de Jesus. 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 Amém. Eu sei que não é fácil, irmãos. Pra mim também não é fácil, não. O bagulho é louco, como dizem. E perdão falar essas palavras, mas é assim que Deus está aqui me usando. Eu espero que realmente vocês tenham recebido. E que Deus possa fazer muitas coisas nas nossas vidas. Neste lugar ou por onde vocês forem, nas suas famílias. Em nome de Jesus. Obrigada. Obrigada mesmo. Amém. Graças a Deus. Fica um pouquinho de pé, a gente já vai encerrar. Existem tantas pessoas como Sansão por aí, não é verdade? Tantas pessoas escolhidas por Deus, ou que ainda não sabem que são escolhidas, ou que ainda não tomaram uma posição. Pessoas que não sabem que são escolhidas por Deus, cabe a nós ir lá e pregar o evangelho para elas, não é verdade? Mas existem muitos que são escolhidos por Deus e sabem, mas ainda estão andando em dois caminhos. Ainda estão com dificuldade de tomar posição. Eu não sei se existem pessoas aqui dentro que são assim, ou se tem pessoas na internet que estão acompanhando, que entenderam o que Deus falou hoje. E o que nós devemos fazer em relação a isso? É uma decisão que a gente precisa tomar. Porque, veja bem, a parte que mais me pegou nisso tudo que a Kemi falou foi que, assim como eu acho que a grande maioria, eu também fico culpando as Dalila da vida. A gente dá as desculpas, né? A gente costuma sempre falar, não, tem alguma coisa me prendendo, tem alguma coisa isso, ou é minha família, isso, aquilo. Mas eu quero falar uma coisa que eu aprendi nessa minha caminhada com Deus, que independente do problema que você tem ou que eu tenho, quando a gente toma uma decisão com Deus, o próprio Deus se encarrega de resolver as outras coisas. Aquilo que a palavra diz assim, ó, para você buscar o reino de Deus, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Okay? Então, se o problema é a sua esposa ou seu marido, busca o reino de Deus. O problema é seus filhos, busca o reino de Deus. O problema é suas finanças, busca o reino de Deus. O problema, seja lá qual for, busca o reino de Deus. Se a gente priorizar Deus na nossa vida, em todas as coisas, você vai ver que aquele problema, o próprio Deus vai se encarregar de cuidar dele. Deus vai se encarregar de cuidar daquele problema, que entre aspas é o que te paga. Por causa que uma vez que você priorizou o Senhor, Ele também prioriza você. A Bíblia, eu gosto de um versículo que fala assim, ó, que nenhum soldado vai à guerra por suas próprias custas. Não é verdade? Isso não é verdade? Não sei quem serviu aqui o exército, mas a gente nunca vai nas nossas próprias custas para uma guerra. Não é verdade? Quem que paga a nossa guerra? Aquele que nos alistou. Se Deus ele está te chamando para uma posição, você nunca vai por sua própria conta. Ele vai cuidar de você. Então vamos nos apegar a essa palavra. Eu tenho certeza que veio do céu. Nós vamos encerrar, vamos orar encerrando. Quando eu terminar aqui, gente, olha, tem um cafezinho gostoso ali atrás. Você pode tirar um tempinho para conversar, fazer amizade, né? A gente tem o... Como é que é o seu nome, cara? Marcos. Você é o esposo da Daiane? Seja muito bem-vindo, hein, cara, né? Em nome de Jesus, seja bem-vindo. Né? Quando acabar aqui, por favor, vai lá cumprimentar o Marcos, oferece um café para ele, mas é só hoje. Né? Na próxima semana, você já pode lavar a louça. Tô brincando, né? Tô brincando. Mas pra gente virar amigo mesmo, sabe o que tem que fazer? Tem que convidar pra cá, tá ligado, né? A Kemi fica injuriada. Kemi, dai jogo.
Você não fala os seus rolês aqui? Então, a quem me deu os seus rolês aqui, né? Então, amém. Vamos orar? Feche seus olhos um pouquinho. Senhor Jesus, eu quero te agradecer. Muito obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra. Muito obrigado por nos alimentar, Senhor. Obrigado, ó Deus, porque eu creio que nós fomos muito edificados, Senhor. E o Senhor falou no nosso coração, nos confrontou, mas em tudo a gente sentiu o teu amor, Pai. Sentimos o teu cuidado. Muito obrigado, Jesus, por se importar com cada um de nós. Senhor, eu sei, Deus, que os desafios nos aguardam, mas, Senhor Deus, através dessa palavra nós podemos entender que Tu está conosco e o Senhor vai na frente nas nossas lutas, Pai. Senhor, muito obrigado por esta manhã, muito obrigado por este culto. Abençoa, Senhor Deus, a todos, inclusive aqueles que acompanharam pela internet. Que o Teu Espírito Santo possa nos guiar em todas as coisas. Senhor, amanhã é segunda-feira, é o dia, Senhor Deus, de colocar em prática a Tua palavra. Eu peço, por favor, a Deus, que todos nós venhamos a colocar em prática tudo aquilo que aprendemos em Ti. Que em nome de Jesus seja uma semana de vitória, uma semana cheia da Tua presença, uma semana onde, Deus, qualquer desafio que surgir, nós possamos, na força do Senhor, vencê-los, porque o Senhor já nos concedeu a vitória. A Tua palavra diz que nós somos mais que vitoriosos em Cristo Jesus, e nós te agradecemos por isso, Senhor. Também pedimos, ó Pai, que o Teu amor, que a Tua graça e a comunhão do Teu Espírito Santo seja sobre nós, hoje e sempre. E juntos nós dizemos... Amém, glória a Deus. Deus abençoe sua vida. Não esqueça de tomar um cafezinho, tá? Pessoal da internet, Deus abençoe sua vida. Eu sempre me esqueço de me despedir de vocês. Se você quiser conhecer a nossa igreja, nós estamos aqui em Baraque, também temos igrejas em Haiti. Você entra na página que você vai ter os nossos contatos lá, tá certo? Deus abençoe sua vida.